meus amores. Será que dor na barriga ou aquela barriga inchada são simplesmente gases? Será que pode ser alguma doença grave? Eu convidei o Dr. Clóvis Massato, que é gastro e também professor de medicina da PUC, aqui com a gente hoje via Skype, para tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Dr. Clóvis, tudo bem? Oi, boa tarde, Fernanda. Prazer estar aí com vocês aí de novo. É muito bom poder ajudar um pouquinho o pessoal num assunto assim tão frequente no nosso dia a dia, né? Verdade. Prazer é nosso te receber novamente, doutor. Fazia tempo que não vinha aqui no programa, né? Verdade, já faz um bom tempo. Na época em que a gente ainda podia aglomerar, né? Pois é verdade. Mas daqui uns dias estaremos de volta aglomerados, se Deus quiser. Com certeza. Doutor, barriga inchada ou muita dor na barriga pode ser sinal de alguma doença grave? Então isso aí é bastante importante. Assim, normalmente dor é sinal de que algo não vai muito bem, né? Então, se todo mundo Uhum. tem algum tipo de dor, a gente tem que dar um pouco de atenção. No entanto, a gente também precisa prestar um pouco atenção a nós mesmos, né? Porque às vezes o que a gente faz da nosso dia a dia, da nossa vida, às vezes pode estar provocando isso, principalmente a questão da alimentação. Então, às vezes uma dor na barriga pode ser uma alimentação inadequada, né? Uhum. O que pode causar uma barriga inchada, doutor? Então, a barriga inchada, mais classicamente, ou mais frequentemente que a gente observa, são gases, né? Então, uma sensação de má digestão, que daí a barriga acaba inchando, forma mais gases e ela fica Uhum. dolorida e fica maior. Uma outra causa que é bastante comum também é a constipação intestinal, o intestino preso, né? Em especial nas crianças menores, quando elas ficam com o intestino preso, dá para perceber muito claramente aquela barriguinha inchada, né? Então, isso a gente também observa. Mas nos adultos, eventualmente, isso pode ser um fator, assim, muito importante, né? E tem alguns alimentos também que causam gases, né, doutor? Vamos destacar os principais aqui para o pessoal de casa? Então, a questão dos gases, a gente sempre tem que prestar atenção em alguns aspectos, né? Então, elas aparecem porque o nosso trato gastrointestinal não conseguiu digerir completamente. Então, alguns alimentos acabam fermentando e formando justamente esses gases, né? Talvez o mais comum, mais clássico que a gente vê é a questão da lactose, né? Tem muita gente que tem intolerância à lactose, que é o açúcar Uhum. do leite. Então, uma vez tendo essa intolerância, às vezes tem essa formação de gases, tem formação de dor e às vezes até diarreia. Então, tem pessoas que têm intolerância à lactose, não sabem, ficam consumindo leite com lactose ou frutos, fica aquela barriga inchada, desconfortável, né? Mas Uhum. tem outros alimentos simples que também podem fazer isso, né? Então, grãos, como feijão, por exemplo, tem gente que tem problema com feijão, come o feijão, fica estufado, né? É Uhum. porque o feijão, na sua casquinha, ela tem alguns açúcares que são de difícil digestão. E a gente pode extrapolar isso para o grão de bico, para a ervilha, né? E Uhum. alguns casos que estão ficando mais frequentes é um negócio chamado intolerância à frutose. Tem gente que tem intolerância ao açúcar que tem nas frutas. Então, mesmo comendo saudável, frutas, por exemplo, fica estufado. Isso é uma coisa bem interessante. Tem gente que tem uma dificuldade de digestão justamente desses açúcares. Uhum. Algumas vezes, olha só que a gente come brócolis, come espinafre e fica estufado. São produtos super naturais, super saudáveis, mas Aham. justamente esses alimentos têm na sua estrutura alguns tipos de carboidratos que para algumas pessoas são de difícil digestão. Isso acaba fermentando e acaba provocando gases, né? Então, para você, Entendi. muita coisa pode fazer isso, né? Mas tem solução, gases, doutor? Tem solução? Sim, tem solução, tá? Muitas vezes a gente tem que investigar, às vezes a gente acha que é nada, mas hoje a gente tem exames que nos permitem encontrar essas intolerâncias. A gente muitas vezes tem problemas de alimentação, então uma alimentação muito irregular, ou uma dieta muito pobre em fibras, ou rica em laticínios, em gorduras, isso tudo acaba provocando essas situações. Então, às vezes a gente deve investigar, melhorar a alimentação, e isso pode ajudar bastante. Lógico, sempre pessoas acima de 35, 40 anos de idade, a gente tem que investigar isso em doenças que podem confundir isso. Então, até câncer pode dar gases, até câncer pode, Aham. não é o habitual, mas a gente sempre precisa pensar nessas possibilidades. Hoje em dia, a gente tem que se prevenir, né? Tanto Com que certeza. cada mês é um mês de prevenção disso, ou daquilo outro. Aliás, nesse mês, no mês passado, mês de setembro, foi o Setembro Verde, que era para prevenção do câncer de intestino, né? Aham. Isso, por exemplo, era um aspecto muito importante. Pessoas que têm acima de 40, 45 anos de idade com gases, dor abdominal, é importante investigar o intestino, por exemplo, né?
Olha só, doutora, a gente recebeu uma dúvida aqui no WhatsApp da Nina. Obrigada, Nina, pela sua pergunta. Ela fala o seguinte: Fernanda, meu marido tem o estômago inchado, a barriga inchada, ele tem um caroço no estômago e falaram para ele que é um osso que está meio saltado. É bom procurar um gastro? Ele não sente dor, mas falaram isso, que é um osso que está saltado. Então, isso daí é uma situação que às vezes acontece, viu? É bem interessante, à medida que vão passando os anos, a gente vai amadurecendo, né? Eventualmente um ossinho que fica bem aqui na ponta terminando o tórax, terminando esse osso aqui do meio chamado osso externo, né? Bem na pontinha, vai dar seria junto do estômago, né? Isso a gente chama de apêndice xifoide. Às vezes ele começa a deslocar e fica protuso para frente, é justamente onde está perto do estômago, né? E dá a impressão de que realmente é algum tumor, alguma coisa assim, mas na verdade é um ossinho saltado. E se a pessoa tem problema de digestão, o estômago fica estufado, isso começa a incomodar mais. Sempre é importante investigar isso daí, dar uma olhada, tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes a gente atribui esse ossinho saltado, mas de repente é alguma outra coisa. Sempre é bom a gente ter um certo cuidado quanto a isso, né? Perfeito, doutor. A gente recebeu mais algumas dúvidas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Fica o convite para o doutor Clóvis voltar, viu, doutor? Opa, com todo prazer, Fernanda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Um tá? abraço. Tchau, Tá. tchau.